esse pai de santo, o Oswaldo Marceneiro, 2 amigos dele, o Vicente Paula e o Davi dos Santos Soares. A filha é a mulher do prefeito. Daí lembra lá que a filha do prefeito tinha relação com... E daí também coloca a mãe dela, né? Por quê? Vai por... O Diógenes faz uma denúncia. Na denúncia do Diógenes ele fala 1 milhão de nomes. Uma delas é da Celina Abade, a esposa do prefeito, mãe da Beatriz. E daí tem toda uma história que o Diógenes diz que o pai dele teve um caso com a Celina uma vez, assim, tal. E daí teria uma questão ali. Daí tem gente que diz que o Diógenes inventou tudo isso para prejudicar por conta de... Sabe? Já ouvi várias coisas. O que não falta é versão. Por conta de política, né? De sucessão. Exato. Então, o fato... Daí eu sempre digo assim, foda-se as especulações. Eu até publico, falo, analiso, tudo assim, porque dizer assim, isso aqui faz parte da história. Mas assim, o fato é... Pessoas são presas no início de julho. São 7, né? São essas 5 que eu falei, né? O pai de santo, a gente chama de o grupo dos pais de santo, que é do Oswaldo e mais o Davi e o Vicente, mãe e filha do prefeito, e o dos que foi chamado na empresa dos ajudantes, que era um homem chamado Sérgio Francisco Cristofolini e Ayrton Bardelli. O Bardelli trabalhava na serraria que o prefeito era dono, e o Cristofolini era tipo vizinho do Oswaldo. Na verdade, o Oswaldo morava num imóvel que era da mãe do Cristofolini. A mãe do Cristofolini frequentava os terreiros e inclusive a tenda do Oswaldo. Então, o Cristofolini e o Oswaldo eram vizinhos que se conheciam, por exemplo, por causa da mãe do Cristofolini. Era isso. E esse pessoal é preso? Esse pessoal é preso porque eles confessam que eles 7 cometeram crime. Daí cria-se na imprensa essa... questão do número 7. Evandro tem 7 letras. Leandro tem 7 letras. 7 é um número cabalístico e tudo aquilo. O crime aconteceu no dia 7 de abril, às 7 horas da noite. Né? Então, coisas que nunca... Sabe, isso era impresso, era dito. E daí eu disse assim, não, mas onde é que estão falando que foi 7 horas da noite? Sabe? Porque daí, inclusive, tem álibis, as abases, dizendo que 7 horas da noite estão lá, que chega o policial do Grupo Tigre, não sei o quê. Daí começa a história, não, mas o Grupo Tigre estava envolvido. Entende? Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que... Tem a história como aconteceu. Tem a história como aconteceu. Mas não é mais possível contar a história como aconteceu hoje, depois do que a gente já sabe. Porque isso gera confusões. Exato. Mas porque a polícia militar, na época, daí prende as pessoas e entrega algumas fitas. Uma fita cassete, só áudio, com confissões da Beatriz e da Celina. É isso que leva à prisão, inclusive. Não... A prisão aconteceu da Zabage, porque como é que funciona a prisão no Brasil, né? Você só pode ser preso por flagrante ou por mandado de prisão. Mandado de prisão, você tem que ser, sei lá, delegado, você pede para o juiz, ou um promotor, né, tal, ou o promotor pede para o juiz e o juiz autoriza o mandado de prisão, porque assim, na minha investigação cheguei à conclusão que o Vilela matou não sei o quê, os indícios são esses, lei da base, daí o juiz assim, ok, me convenceu, tal. Prisão temporária, geralmente de 5 a 10 dias, né? E daí, nesse tempo de prisão temporária, a gente se encontra-se mais coisas, vai para uma preventiva, e depois vai subindo. Ou você é preso por flagrante, do tipo, tá na hora, você acabou de matar a pessoa, ou fez qualquer coisa, prendeu, foi preso e tal. A coisa do Grupo Águia é estranha, da PM já é estranha, porque era uma PM que só pode prender flagrante. Você não tem PM pedindo pro juiz mandado de prisão. Mas eles dizem que tinha um mandado de prisão. E tem nos autos processos um mandado de prisão muito estranho. Assim. Então, sabe, é tudo esquisito. Mandado de prisão pedido pela PM, com assinatura estranha. Confissão com assinatura bizarra. Tem uma hora lá que o promotor assina como doutor promotor de justiça. Sabe? Que promotor que... doutor promotor de justiça. Então, assim, os documentos assim feitos, mas em teoria é como se a Polícia Militar tivesse feito um inquérito próprio, sem saber fazer inquérito, dentro dos moldes deles. E que o Ministério Público daí releva, que diz assim, prendeu os caras, né? Tá confissão aqui e tal. Daí apresenta lá a fita de confissão. Nunca perguntou onde foi gravado as fitas, em que condições, como que foi feito isso. E isso com a Beatriz e a Celina, desde o primeiro dia já dizendo, nós somos inocentes e fomos torturados. Desde o primeiro dia, perante o delegado. Não tem perícia na fita, não tem nada. O Ministério Público primeiro diz que não foi periciado, depois diz que a fita sumiu, que a fita apareceu de novo, sabe? O Ministério Público acha que eu inventei essas fitas. É mesmo? De que eu achei agora. Então, eu ressuscitei um dos caras, né, que tá morto, o Vicente. Sim. Eu ressuscitei um dos caras e fiz a voz dele inteira, né? Então, foi isso. E como você consegue essas fitas? Daí não posso. Tá. Mas aparece essa fita, você já tinha começado o podcast?
Eu já estava no meio do podcast. Então lembra que eu falei assim, o caso Evandro é um processo de eu tô descobrindo o caso e tal? Cara. Então assim, eu tinha publicado até 24 episódios. E daí eu chego no... Assim, mas cara, isso desde o início. Eu tinha várias linhas de investigação e várias linhas de personagens que a maioria já deve até ter esquecido, assim. Eu dizia, tem esse cara aqui que é citado desse cantinho aqui. Onde será que ele tá agora? Daí, fulano... E você também caía em beco sem saída também. Às vezes você ia pra uma linha... A maioria, né? Isso não aparece, né? Claro, isso não aparece. Não tem nem o que falar. O podcast já é gigantesco. Se eu falar tudo que deu errado, então fica interminável. Essas pessoas, então, essas 7 pessoas são presas? São presas em 92. Mesmo falando que foram torturadas e eram inocentes. Então, o Oswaldo, o Davi e o Vicente, eles continuaram confessando, mas é porque eles estavam apanhando ainda na prisão, né? Eles estavam sendo ameaçados. E daí diz assim, tem uma hora, inclusive, que é bem icônica, tanto da série, do podcast, enfim, da história, enfim, que é uma coletiva de imprensa, em que os 3 sentam, tá todos os veículos, tá pais e mães de crianças desaparecidas, e eles começam a explicar como é que foi o ritual. E é curioso porque a coletiva de imprensa, a história já não bate com a história que eles estavam contando à tarde ou de manhã, tá? Nas fitas gravadas pela própria polícia que depois foram entregues. Mas eles contam lá a história de como é que mataram, quem que mandou, que foi a Celina, que foi não sei o que a Beatriz participou, e que pegaram o coração, fizeram não sei o que, fizeram vivas a Satanás, qualquer coisa assim. Falam uma história lá absurda, assim. Que para um pai de santo tá falando aquilo é um negócio, sabe, que não tem sentido. Aquilo lá, o Oswaldo já tava... Fala do Oswaldo em específico, que foi o que mais apanhou. Ele tava lá já 48 horas sem dormir, sem comer, sendo ameaçado, apanhando. O cara só quer se livrar daquilo. E daí todo mundo fala assim, mas por que na coletiva de imprensa o cara não levantou e disse, eu tô sendo torturado? Porque ele sabia que ia voltar pra lá e... O que acontece no minuto seguinte, sabe? Então os caras morrendo de medo. Até que eles estão sendo forçados, isso as fitas que eu consegui comprovam também, eles estão sendo forçados a confessar crimes de outras crianças desaparecidas, entre elas o Guilherme. Ah, é? Tem um trecho lá de uma fita que aparece lá... quem que foi essa criança? Desapareceu. Você vê que assim, isso aí não colou na época porque o cara não conseguiu montar a versão direito. Porque ele fala, a criança desapareceu... vocês querem saber do Guilherme, né? Ela desapareceu no carnaval. O Guilherme desapareceu em junho. Pô. Então o cara não conseguia os detalhes direito. Tá? Mas por daí tem a ver isso, porque ele não estava sendo ditado exatamente. Ele estava inventando e esperando parar de apanhar. E o policial estava talvez dando dicas. Tentativa e erro, né? Tem uma hora da confissão dessas fitas que eu consegui que o Oswaldo fala... O marceneiro. O Oswaldo Marceneiro, o policial chega assim... O Oswaldo tá falando que matou a criança de um jeito lá, daí o policial diz assim... Você corta frango lá nos seus trabalhos de Umbanda? Ele fala assim, como é que corta o frango? Eu vi isso. Daí ele começa a cortar, daí ele fala assim, corta assim, daí ele corta a fita, daí daqui a pouco na próxima ele tá falando como é que cortou o Evandro igual cortava um frango. Sabe? Então Então você consegue imaginar o que aconteceu entre uma gravação e outra, né? Você vê todo o processo de construção da história. Então daí e isso, sim, quando eu peguei essas fitas, foi todo esse meu trabalho de você conseguir, de tipo, ok, eu tô aqui com um monte de gravação que eu não sei de onde quando é que foi gravado. E a opinião pública querendo matar os caras. A imprensa só colocou o que apareceu, né? Ninguém questionou. E é uma coisa assim, que se aparece uma fita hoje daquele tipo, eu quero acreditar que as pessoas ouviriam e dizer, tá estranha essa confissão, né? Mas não foi o que aconteceu na época. Ninguém questionou. Ninguém questionou. Então essas pessoas foram presas, daí o Oswaldo, o Davi e o Vicente continuaram dizendo que estavam sendo torturados. Continuaram dizendo que mataram o Evandro. Todo mundo já estava falando que não aconteceu isso. E eles estavam sem advogados. Eram pessoas pobres, esses 3 caras. O Oswaldo, o Davi e o Vicente. Não a prefeita. Não. Elas têm advogados, já estavam falando que não, fomos torturados, assim, né? Isso é mentira, né? O Oswaldo, Davi e o Vicente não, eles continuaram confessando. E daí tem uma hora que eles confessam que mataram o Leandro Bossi, a criança anterior. Sei. Chega a aparecer na imprensa, inclusive, assim. O pai de santo confessa ter matado o Leandro Bossi. Só que daí, de repente, quando ele vai dar esse depoimento perante um juiz, perante um delegado ou um promotor, ele diz que não matou o Leandro. Ele diz que entregou para uma loira gringa gorda no aeroporto de Guaratuba. Ou seja, o que a imprensa estava publicando é que tinha matado... Porque de fato, daí a gente tem uma fita que ele confessa, o Leandro Bossi e tal. Então isso aí era a história que estava sendo construída na época, mas depois ele muda para um show, não era um isso, do assim? Moraes Moreira. E que depois mudou para o sequestro para uma mulher no aeroporto de Guaratuba, tá? Quando isso acontece, tem um delegado novo em Guaratuba que está
investigando o caso do Leandro Bossi. E daí ele fica sabendo que alguém em Curitiba confessou o Leandro Bossi. Então ele vai até Curitiba e vai pro Oswaldo Marceneiro, o doutor Luiz Carlos de Oliveira. Nesse sentido, assim, a gente tem alguns atritos, assim, sobre como a história aconteceu, eu e o doutor Luiz Carlos, mas assim, nesse